Olá a todos e a todas, meu nome é Eduardo Bulhões, sou professor na Universidade Federal Fluminense, onde eu coordeno a Unidade de Estudos Costeiros. Hoje vou conversar com vocês sobre a erosão costeira, defesa do litoral e discussões recentes em Atafona, norte fluminense. Atafona é um distrito do município de São João da Barra, que faz parte da região norte fluminense, faz divisa ao norte com o município de São Francisco do Itabapoana e ao sul e a oeste com o município de Campos dos Goytacazes. Atafona surgiu enquanto uma colônia de pescadores, uma comunidade de pescadores artesanais e depois cresceu com o desenvolvimento do turismo de veraneio. Hoje em dia, Atafona, dentro do município de São João da Barra, tem as atividades portuárias como a principal atividade econômica do município e faz parte também da bacia de Campos, onde há evidente exploração de petróleo. Atafona está posicionada num lugar junto à foz do Rio Paraíba do Sul, que é o principal rio do sudeste brasileiro, e a sua localização específica traz alguns problemas, como o da erosão costeira, que a gente vai ver nessa apresentação. Bom, nem toda foz de rio é igual. A Atafona está posicionada na foz em delta, e é o delta do Paraíba do Sul. Foz em delta tem peculiaridades do ponto de vista geológico e geomorfológico. A gente tem aí nessas imagens o lapso temporal ao longo de 30 anos, junto à foz do Rio Paraíba do Sul, onde está posicionado Atafona, e outros exemplos próximos. A gente tem a foz do Rio Doce, no litoral do Espírito Santo, a foz do Rio Jequitinhonha, no litoral da Bahia, e a foz do Rio São Francisco, que faz aí a divisa, né, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Todos esses deltas são os que a gente chama de deltas assimétricos dominados por ondas, né? A margem sul e a margem norte de cada um desses rios, né, junto à foz, elas se comportam de forma diferente, correspondendo a efeitos de erosão e deposição distintos. Então, se a gente observar esse lapso temporal, a gente vai ver que a ação das ondas, combinada com a dinâmica fluvial, promove grandes alterações do ponto de vista da estabilidade na linha de costa. Então, há o crescimento e a erosão de pontais arenosos e intenso transporte de sedimentos junto à foz em delta, como esses exemplos que eu trouxe, né? Então, as ondas, a hidrodinâmica oceânica e a hidrodinâmica fluvial são os principais responsáveis pelo aporte, pela movimentação de sedimentos e promovem o avanço da linha de costa. Bom, a Atafona experimenta a erosão costeira que chamamos de crônica e extrema. Ela é crônica porque ela é persistente ao longo das últimas décadas. Ela vem sendo persistente ao longo das últimas décadas. E ela é extrema porque as taxas de erosão, elas em alguns pontos mais críticos, superam 5 metros por ano. Ou seja, a cada ano 5 metros de praia são erodidos nas posições mais críticas junto à foz do Rio Paraíba do Sul, aqui em Atafona, né? Então, esse fenômeno tem longa duração, né? É um fenômeno de longa duração que atua na remodelagem do relevo costeiro e, como eu disse, nas áreas críticas essas taxas podem ser superiores a 5 metros por ano. Essa imagem mostra algum aspecto da erosão costeira recente, uma imagem capturada no final do ano de 2021. Bom, recentemente um grupo de holandeses fez um levantamento global a partir da comparação entre imagens de satélite para a mesma posição ao longo do planeta. Se a gente observar nessa imagem de satélite, a gente tem a foz do Rio Paraíba do Sul e a gente tem barras vermelhas, que indicam erosão, barras verdes, que indicam acreção, que é o fenômeno oposto à erosão, e barras amareladas, que indicam condições mais próximas de estabilidade. Então, junto à foz de um rio, nem sempre há erosão, né? A gente pode pegar o exemplo aqui de 3 localidades, como Gargaú ao norte, Atafona aí na posição central e Gruçaí, cerca de 10 quilômetros ao sul de Atafona.
né? Em Gargaú, as taxas de acreção, ou seja, de avanço do continente, né, do litoral em direção ao oceano, elas superam taxas de 10 metros por ano, o que é bastante. Em 15 anos são 150 metros, em 30 anos são 300 metros. Já Gruçaí tem taxas positivas também, que a gente chama de acreção, e o litoral avança a taxas próximas de 3,2 metros por ano. Isso tudo considerando o levantamento feito entre 1984 e 2016. Já a Atafona está numa condição oposta, ou seja, o litoral erode, ele recua, né, ou o mar avança em taxas superiores a 5 metros por ano, na sua posição mais crítica. Esses 5,4 metros por ano, quando considerados aí cerca de 30 anos de análises, somam cerca de 160 metros de praia erodida. A perspectiva futura é que a Atafona continue erodindo, né, em taxas semelhantes, seja nas condições mais de aquecimento global e elevação do nível do mar mais moderadas ou mais críticas, né? Então não existe nenhuma evidência que aponte que o fenômeno da erosão deve parar de acontecer em Atafona. Bom, as principais causas da erosão costeira, elas podem ser identificadas aqui para a região de Atafona através de alguns conjuntos de fatores que a gente vai discorrer brevemente. Existem os fatores geológicos e geomorfológicos, quando a gente pode considerar a evolução do relevo costeiro, a migração da foz, a dinâmica sedimentar, ou seja, o balanço entre o suprimento, transporte, supressão e distribuição de areias junto à foz, né? Existem também fatores climáticos e oceanográficos importantes para o entendimento desse fenômeno, como o regime de chuvas na bacia hidrográfica, do Rio Paraíba do Sul, que é uma bacia hidrográfica importante no sudeste brasileiro, o clima de ondas e ventos locais, né, sobre o oceano, né, que vai gerar aí a maior parte da energia que vai ser direcionada sobre a praia, as ondas de tempestade, as condições de maré meteorológica, a circulação costeira e as mudanças climáticas. Todos esses fatores eles operam, né, em escalas temporais distintas e eles são sobrepostos, ou seja, cada um contribui de alguma maneira para a ocorrência desse fenômeno, né? Existem também os fatores sociais ou antropogênicos, né, onde a gente precisa investigar os usos e as atividades que foram feitas na bacia hidrográfica, que vão impactar diretamente a quantidade de areias que hoje chega junto à foz, né, que hoje abastece o litoral próximo à Atafona, as condições não muito planejadas, digamos assim, não muito seguras de ocupação do pontal e da praia, as condições de adaptação, ou seja, o que o homem tem feito para se adaptar a esse fenômeno destrutivo que é a erosão costeira, e estratégias de planejamento e gestão da orla marítima, que quando ausentes, elas diminuem a nossa capacidade de lidar com o problema. Sobre os fatores geológicos e geomorfológicos, vale a pena especificar algumas pequenas coisas, né? A gente entende que já existe um conhecimento acumulado bastante sólido sobre o problema, né? Desde Lamego, né, na década de 40, e sobretudo após o final da década de 70, começou a se construir essa sólida compreensão dos fatores que regem, né, os fatores geológicos e geomorfológicos que regem o problema da erosão costeira. A gente tem uma hipótese, por exemplo, do Domingues e outros em 1983, que mostra que as oscilações da vazão do rio, né, elas vão promover o crescimento do pontal arenoso, né? Quando o rio tem muita vazão, ele funciona como uma barreira hidráulica para o transporte de sedimentos e eles tendem a se acumular. Quando o rio tem baixa energia, o transporte de sedimentos associado à ação das ondas é mais eficiente e o pontal tende a erodir,
né? Então esse é um entendimento importante. O rio, com baixa capacidade de transportagem de sedimentos até a foz, com baixa vazão, ele promove, né, a erosão costeira, ele facilita a retirada dessas areias da praia de Atafona pela ação das ondas, né? E isso, ao longo do tempo geológico, vai mostrar padrões diferentes, né, de migração da foz. Existe uma tendência de migração da foz do Rio Paraíba do Sul, né, para o norte. E essa migração ela se dá através de processos erosivos e deposicionais. Existe também uma compreensão interessante sobre o que tipo de material existe debaixo d'água junto à foz de Atafona. Em sua maioria nós estamos falando de sedimentos muito finos, né, que a gente chama de lamosos, que são siltes e argilas, né, responsáveis por esse tom amarronzado do rio e também do oceano próximo à foz. Existe um contexto um pouco mais amplo, né, de evolução do relevo junto ao complexo deltaico do Rio Paraíba do Sul, também bastante investigado por professores e pesquisadores da UF desde a década de 70. E existem esses padrões, né, que podem ser comparados entre erosão, né, aí representado em vermelho no trabalho de Vasconcelos em 2010, né, as áreas que foram perdidas, com as áreas que obtiveram ganhos, né, as áreas onde as areias vêm se depositando ao longo do tempo geológico, e aí mais especificamente nos últimos 54 anos, né, então são essas áreas em verde. Então, ao passo que algumas áreas perdem areias, outras praias ganham areias, e essa é a dinâmica natural da foz de um rio. Em relação aos fatores climáticos e oceanográficos, né, a gente pode destacar aí o regime de chuvas, né, que a gente percebe que ao longo de toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, que se subdivide aí entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, né, não se detectou desde a década de 30, né, entre a década de 30 e os anos 2000, nesse intervalo de 70 anos, não se detectou de fato, nenhuma diminuição ou aumento significativo no volume de chuvas, né? Então, mesmo no contexto de mudanças climáticas, essa escala temporal aí de 70 anos mostra que não há variações significativas na quantidade de chuva que abastece a bacia hidrográfica. Se a gente observar as vazões, ou seja, a chuva, a água que é transportada no leito do rio e seus contribuintes, ela vem efetivamente e irrefutavelmente sendo reduzida ao longo dos últimos 80 anos também. O que isso quer dizer é o seguinte: se não há variações no volume de chuvas e há uma redução bem significativa no volume de vazões fluviais, o uso que tem sido feito desse rio, né, a captação de água, a transposição dessas águas para abastecimento urbano, né, o uso que é feito da bacia hidrográfica, né, tem contribuído para a redução no volume de água que está circulando no rio. E isso vai ter, como eu disse anteriormente, impactos diretos junto à foz, uma vez que redução de vazão significa menos água, menos areia chegando junto à foz e uma possibilidade maior de erosão costeira. A gente pode observar também os dados de maré, né? A gente nessa área está sujeito a um regime de marés semidiurnas, ou seja, 2 marés altas e 2 marés baixas por dia. Tá? Essa oscilação de marés ela atinge algo em torno de 1,5 m, 1,60 m nas suas condições mais altas. Em relação ao clima de ondas, né? A gente está falando aí de ondas que vêm das direções entre o Nordeste e o Sudeste, né? Atacam esse litoral com mais energia a partir das direções de Sudeste, né? Então as ondas de Sudeste são as maiores ondas, né? Podendo as condições médias são de ondas de 1,4 metros, né? As condições médias ao longo dos anos, e as condições de ondas de tempestade, né? Associadas às ressacas, a média aí, durante essas condições são ondas de 2,30 metros. A gente também consegue fazer mecanismos de propagação de ondas para águas rasas e entender como elas
chegam efetivamente ao litoral, né? As ondas que transportam menor energia para o litoral são aquelas durante a passagem de sistemas de baixa pressão, ondas de sudoeste, né? Uma vez que a área de Atafona é voltada para nordeste, para leste, para nordeste, as ondas de sudoeste geram pouco impacto, ao passo que no espectro oposto, né, ondas do quadrante leste e sudeste atingem frontalmente esse litoral, sendo associadas a maior energia, né, que chega junto à praia de Atafona. Então são as ondas de leste e de sudeste associadas a esses ventos de leste e nordeste que geram maior energia oceânica para o litoral. E em relação às vazões, a gente vai ver um pouquinho mais de informação. Como eu já disse, elas têm sido deficitárias, né? Então, se a gente considera um recorte aí de 30 anos, a tendência é que há uma redução nas vazões, sejam elas nas vazões anuais máximas, nas vazões anuais médias ou nas vazões anuais mínimas, né? Há um decréscimo nesse volume de água transportada para o baixo curso do Rio Paraíba do Sul ao longo dos anos. Sobre os fatores sociais, né, a gente pode conversar sobre usos e atividades na bacia hidrográfica, né? São mais de 180 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Mais de 15 milhões de pessoas são abastecidas com as águas desse rio, né? Esse número é alto, sobretudo em função dos desvios da água desse rio que é feito para o sistema Gondu, que abastece a capital do estado, né? São mais de 7 mil indústrias que outorga e usam essa água para diversos fins, e mais de 6 mil propriedades rurais que usam parte da água desse rio para a irrigação dos seus cultivos, das suas lavouras. Ou seja, então é uma bacia que tem as suas águas bastante demandadas, seja para o uso industrial, urbano ou para agropecuária. Então está aí uma imagem da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. E os usos junto à Foz, né? Como eu disse, a Atafona sempre começou como uma vila de pescadores e depois começou a ser ocupada com segundas residências, né? Residências de veraneio das pessoas, sobretudo de Campos de Goytacazes, né? E o padrão de ocupação ele não seguiu nenhuma regra de planejamento e avançou sobre as dunas frontais, né? Então a área ativa da praia e das dunas foi ocupada, né? Foi feita a terraplanagem e foi ocupada, né, por essas pessoas desde lá da década de 70. Então já houveram muitas perdas nessa área. Esse aqui é um exemplo icônico, né, da iminência de queda de um farol, uma vez que a praia começou a erodir, né? Os primeiros relatos constam da década de 50, mas mais efetivamente a partir da década de 70 a gente tem um padrão de erosão costeira que já levou embora muitas ruas, né? Foram mais de 15 quadras, estima-se algo em torno de 50 edificações entre praças, faróis, residências, ruas, igrejas, etc. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre a vazão, existe essa relação, né, bastante evidente entre a redução das vazões e os períodos onde a praia recua em relação ao nível do mar, né, onde ela erode, e nos períodos do ano onde ela avança, né? Então tem anos em que a praia cresce, mas na maior parte dos anos a praia recua em taxas superiores a compensar os acréscimos, né? Então a gente tem um déficit em função disso, né? Perde-se mais do que ganha-se. Se a gente observar esse gráfico, né, ele é um pouco complexo de entender assim rapidamente, mas as barras azuis indicam avanços e recuos do litoral. Barra azul para cima é quando a praia cresceu, barra azul para baixo é quando a praia erodiu. Os valores aí, ó, 12, 15, menos 21, menos 12, é sempre em relação ao ano anterior. Então, quando eu tenho 15, a praia cresceu 15 metros em relação ao anterior. Quando eu tenho menos 52, a praia reduziu, né? A praia recuou em relação 52 metros em relação ao ano anterior. E as linhas amarelas e vermelhas, né? As linhas amarelas representam a vazão máxima anual, né? A vazão média máxima anual, e as linhas em vermelho representam a vazão mínima média anual.
Então, se a gente observar com cuidado, a gente, nos períodos onde há um aumento nas vazões, sejam elas médias ou mínimas, né? Se a gente observar a linha amarela, um aumento na vazão média anual gera no ano seguinte uma tendência de avanço da linha de costa, né? Então, com o aumento da vazão, junto à foz, aumenta, a linha de costa cresce. Ao passo que quando há uma diminuição da vazão, das vazões máximas, a linha de costa recua. Isso aí parece bastante evidente por mais ou menos 80% do período analisado, que foi aí nos últimos 30 anos. Né? Então existe aí uma relação bastante positiva, né, entre o aumento da vazão, né, uma relação inversa entre o aumento da vazão e a erosão costeira. Bom, as consequências da erosão são a destruição, né? Perdas de patrimônio público e privado, perdas de praia, perdas de qualidade, né? De balneabilidade. Algumas áreas hoje simplesmente as pessoas não podem mais usar porque elas estão cheias de detritos de construção, né? E recentemente a Defesa Civil do município fez um levantamento que mostra aí no finalzinho do ano de 2019 existiam 180 residências na área crítica, né? Em risco de erosão, né? Isso representa aí um total de 302 habitantes, né? Esse é um retrato do final do ano de 2019, né? Mas isso ao longo do tempo já se perdeu muito mais do que isso, né? E essa imagem aí em preto e branco no canto superior esquerdo mostra aí em tom mais escurecido tudo aquilo que já foi perdido, né? Só que isso é uma imagem do início dos anos 2000, já foi perdido bem mais do que está representado aí, né? Então, o mar avançou 160 metros em mais ou menos 30 anos. Bom, trazer um pouco da discussão recente, né, sobre o problema e sobre a busca de soluções para resolver a questão, né, para se impedir que as pessoas percam as suas casas e vivam em situação de risco. No ano de 2008, né, ocorreu aí um abaixo-assinado dos munícipes, né, dos cidadãos, dos concidadãos da localidade, solicitando ao Ministério Público Federal a impetração de uma ação civil pública para a execução de uma obra de contenção, né? Eles queriam um quebra-mar na Praia de Atafona para justamente interromper essas perdas associadas ao processo de erosão costeira, né? E também nesse ano o Ministério Público Federal recebeu essa solicitação, né, e determinou a expedição de ofícios para o IBAMA, requisitando vistoria na área. Também solicitou ofícios para o Departamento de Obras Hídricas do Ministério da Integração Social e ao município de São João da Barra, né, a Prefeitura Municipal, solicitando esclarecimentos acerca do problema. A Prefeitura respondeu informando o Ministério Público Federal sobre a formalização de um contrato, né, junto à Fundação Copetec, né, da UFRJ, com vistas a obter respostas, né, técnicas em relação à melhor intervenção a ser realizada em Atafona, ponderando opiniões não concordantes escolhidas junto a especialistas. Então já existia uma discussão e as opiniões eram bastante discordantes sobre as causas, as consequências, né? E sobretudo, sobre as possibilidades de intervenção. Então foi formalizado aí um contrato, a minuta está aí do lado direito, para a contratação da Fundação Competec para realizar esse diagnóstico, né, e propor algumas soluções. O Ministério do Meio Ambiente, né, o IBAMA, também, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, né, do Ministério do Meio Ambiente, respondeu também ao ofício do Ministério Público Federal e pontuou, né, sobre o problema de Atafona como um fenômeno irreversível e cujo custo-benefício de qualquer obra de engenharia não compensaria e não poderia ser afirmada como uma solução definitiva. Para o IBAMA, a única barreira capaz de atuar como obstáculo ao avanço do mar era a cobertura do manguezal, da vegetação de restinga e das dunas que foram destruídas pela ocupação urbana, né? O IBAMA também sugeriu a desocupação da faixa litorânea, né,
como uma estratégia de não enfrentamento, né, associada ao avanço do mar, à erosão costeira, né. Então eu extraí aqui um trecho, né. No que tange ao aspecto ambiental, entendemos que a única forma de se aumentar o tempo de sobrevida da localidade de Atafona seria a desocupação de toda a área, com remoção de escombros em todo o lado da margem do rio, numa faixa de pelo menos 300 metros a partir da linha d'água, após o que se promoveria o replantio da vegetação de dunas, restingas e manguezal. A COP UFRJ respondeu, né, em nome do professor Paulo Rosman, um profundo especialista no tema erosão costeira no país, talvez o principal especialista no país, né, ele ponderou que não haveria nenhum impedimento para a realização de obras de engenharia costeira, ou seja, do ponto de vista técnico, não tem nenhum impedimento para realizar qualquer tipo de obra. A questão que se colocou foi que o custo das obras é superior ao patrimônio que se pretende proteger. E o mais econômico seria, de fato, a desapropriação com indenização, ou seja, o custo de qualquer intervenção ele custaria mais do que aquilo que se estivesse protegendo. As obras costeiras, né, nesse relatório, teriam um efeito local e temporário, em razão da natureza do fenômeno, que é de grande escala. E aí ele ponderou o seguinte: a obra mais cara seria o engordamento de praia periódico, né, sucessivo, a cada 5 ou 10 anos, mas esse teria, eventualmente, de fato, os melhores resultados estéticos e para a proteção do litoral. Outra solução seria a construção de um muro ao longo de 2 quilômetros, que seria a intervenção mais barata, impediria a derrubada de casas e acabaria de vez com a praia de frente ao muro. Exigiria vistorias e manutenções periódicas, ou seja, a proteção com o muro seria eficiente, seria mais barata, mas ela acabaria com a praia, né? A praia simplesmente desaparece depois de poucos anos, uma vez que a ação das ondas sobre o muro ela permite a maior velocidade da erosão das areias. E um campo de espigões com preenchimento de areia seria uma solução intermediária entre essas duas. Então, destaco aqui uma citação desse relatório: havendo a desapropriação de uma área de maior risco, as ruas e casas da região seriam removidas e a área seria renaturalizada e viraria um parque com praia. Evidentemente, a erosão continuaria e no futuro o processo teria que ser renovado e outra área seria desapropriada. Esse é o preço a pagar por se ter uma cidade em local tão geologicamente inapropriado. Bom, depois dessa discussão entre o ano de 2008 e 2009, sucederam-se algumas outras e o Ministério Público Federal arquivou esse procedimento. Bom, em 2014 aparece um ofício do Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, relatando algumas consequências do assoreamento do Rio Paraíba do Sul junto à Foz, destacando a dificuldade de captação de água para o município de São João da Barra, né? A água estava quase que permanentemente bastante salinizada, e esse ofício também solicita a dessubstituição de um canal junto à margem direita do rio para facilitar, né, para reduzir o assoreamento e facilitar a captação de água. No ano de 2015, né, apareceu um projeto do INPH, né, que fez os levantamentos aí no ano de 2014, que esse projeto apresentou, né, um anteprojeto apresentou resultados de levantamentos realizados em Atafona, incluindo análise dos dados de vazão líquida e sólida, atestando novamente essas reduções, modelagem de ondas e correntes e os cálculos estruturais para a construção de um campo de espigões, mais o engordamento artificial da praia, né? Então está aí na imagem central o que seria esse campo de espigões, que são essas estruturas aí curvas em vermelho, né? E o que seria o engordamento da praia, que é representado aí em verde, né? Então seriam 9 espigões curvos, enraizados na praia, com cerca de 240 metros de comprimento, cada um deles, né? E espaçados entre si por mais ou menos 400 metros, né? Além disso, haveria um aterro hidráulico, engordamento da praia, com 100 metros de largura, declividade de 1:50, na cota de 5 metros. Isso quer dizer, os espigões eles funcionam, né, tecnicamente
como estruturas que visam barrar o transporte de sedimentos, ou seja, a Tafona deixaria de perder areias em razão do transporte promovido pelas ondas, né? E uma vez que deixa de perder, haveria então a engorda dessa praia, criando aí algumas 8 enseadas, né, propriamente entre os espigões, né, que estabilizariam então o problema. Esse projeto foi bastante debatido à época. No ano de 2007, né, a Prefeitura encaminha um ofício para o Ministério Público Federal solicitando apoio e parecer do MPF acerca dos problemas relacionados ao assoreamento do Rio Paraíba do Sul em seu baixo curso, né? Aquela discussão levantada pelo INEA, indicando as necessidades de dragagem para desobstrução de uma barra de Pontal, né, do canal fluvial, junto à foz, para melhorias na captação de água para o município e também para melhorias nas condições de navegação, né, e de navegabilidade da comunidade de pescadores artesanais que estava sofrendo com as baixas profundidades, fruto, né, justamente desse assoreamento do rio no baixo curso. O Ministério Público realizou uma diligência às áreas de intervenção pretendidas pela Prefeitura, acompanhado do representante da UF, no caso eu, para compor o quadro técnico, né, e daí parecer sobre a questão, né. Em resposta, o Ministério Público Federal solicitou também manifestação do IBAMA, do INEA, da Secretaria de Patrimônio da União e do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, acerca dessas intervenções pretendidas, né? E solicitou à UF também um parecer técnico sobre a questão. Tá aí as imagens dos despachos e as notificações. Também nesse ano, né, sobre essa questão do assoreamento, o INEA prontamente respondeu, emitindo autorizações ambientais para desobstrução do canal e para dragagem junto à foz, indicando a utilização de draga flutuante, indicando também que os materiais dragados, né, os produtos, os resíduos da dragagem, né, que são no caso areias e lamas, sejam depositados na praia de Atafona, né, visando aí aumentar essa faixa de areia e permitir uma sobrevida, né, frente à erosão costeira. Então estão aí as imagens do ofício do INEA e das autorizações ambientais expedidas no ano de 2017. Também nesse ano, o Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, se manifestou, né, sobre a questão, informando que a execução de movimentação de terras e desmonte de materiais in natura que se fazem necessários a abertura de vias de transporte, obras gerais de terraplanagem e edificações, né, como as pretendidas, desde que não haja a comercialização dos materiais, independem da outorga de título minerário ou qualquer outra manifestação prévia do órgão, né? Então, o DNPM informou que, pelo que estava sendo pretendido, ele não precisava autorizar ou se manifestar em relação a isso. Também nesse ano de 2017, a Secretaria do Patrimônio da União informa que a autorização de obras em áreas de uso comum do povo, né, e de domínio da União, como a praia e como o Rio Paraíba do Sul, que é um rio federal, é de competência dos superintendentes estaduais do Patrimônio da União, no caso SPU-RJ, que solicita documentos técnicos referentes às intervenções pretendidas para emitir tal autorização, né? Esses documentos seriam um projeto básico da obra, planta e memorial da área abrangida pela obra, memorial descrevendo essa área abrangida pela obra e fotos do local, né? Então o SPU solicita isso, que seja encaminhado ao SPU-RJ. Ainda no ano de 2017, nós da UF emitimos um relatório técnico sobre as questões de assoreamento, apontando a necessidade de monitoramento ambiental das operações de dragagem, incluindo a orla fluvial e marítima do Pontal de Atafona. Uma vez que já havia autorização, a gente achou cuidadoso, né, emitir aí, conduzir aí estudos de monitoramento nessas intervenções, né, para saber eventualmente quais os ganhos, né, e eventualmente quais os impactos haveriam em relação a essas intervenções. Também nesse ano, o IBAMA se manifestou sobre essa questão, apontando que as
intervenções pretendidas não se qualificam no contexto do licenciamento federal, né, conforme a Lei Complementar 140 de 2011, e que tal órgão não se manifesta nessas questões, né? Então, o IBAMA também não compete ao IBAMA se manifestar nessa questão. Também nesse ano, então, o MPF, né, observando todas essas manifestações, recomendou à Prefeitura de São João da Barra essa necessidade de monitoramento apontado no relatório da UF, né, nessas operações, né? Então, foi a recomendação do Ministério Público Federal de se monitorar as intervenções que seriam feitas. Em resposta, a Prefeitura de São João da Barra encaminhou parte dos documentos solicitados, né, sobretudo pela SPU-RJ, e se comprometeu em realizar ações de monitoramento dessas intervenções num contrato que depois foi firmado junto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Diante dessa documentação enviada pela Prefeitura, isso já agora em 2018, a SPU-RJ emitiu carta de anuência, autorizando as intervenções junto à Foz do Rio Paraíba do Sul. Bom, paralelo a isso, né, algumas discussões mais específicas sobre a erosão costeira em Atafona, envolvendo a comunidade, retomaram em 2018, quando a Defensoria Pública do Estado, né, na Vara de São João da Barra, e membros da sociedade civil organizada, o grupo SOS Atafona, solicitaram um relatório técnico acerca das causas, condicionantes, possibilidades de solução e exemplos bem-sucedidos de intervenção frente ao avanço do mar e da erosão costeira. E tal solicitação foi atendida pelo relatório técnico número 1 de 2018, feito por mim, na Universidade Federal Fluminense, respondendo todas essas questões. E nesse contexto surgiu a proposta de transposição artificial de areias, né, a proposta que eu construí, que seria o transporte mecânico dessas areias a serem extraídas do baixo curso do Rio Paraíba do Sul, né, e transportadas para o Pontal e Praia de Atafona, visando a recomposição do sistema Praia-Duna na Praia de Atafona, entendendo tais estruturas como linha de defesa do natural. Essa proposta ela parte do princípio do construindo com a natureza, o building with nature, ou seja, evitar a utilização de materiais estranhos ao ecossistema costeiro, né, a praia, e utilizar as próprias areias, né, como uma praia bem alimentada com areias, como um campo de dunas reconstruído, recomposto, como estruturas naturais de defesa do litoral, né? Essas areias seriam dragadas de dentro da foz do Rio Paraíba do Sul. Existe abundância de materiais de areia grossa, né, que são compatíveis com as da praia, né, que são semelhantes aos da praia, que poderiam então ser transportados. Essa ideia, ela parte do princípio de que o rio não está mais conseguindo fazer este trabalho, né? Então, mecanicamente se faria aquilo que o rio não consegue mais fazer, dando uma estrutura mais natural à praia e garantindo que o processo de erosão fosse reduzido, que a praia fosse construída da mesma forma como ela era, né, há 10, 20 ou 30 anos atrás, a depender da opção escolhida. Então a praia seria uma área de aproximadamente 2,5 km de intervenção, né, em planta, e o perfil de praia ele subiria aí algo entre 4 metros na duna frontal e 2,5 metros nas condições de praia, né, com um engordamento de quase 60 metros de largura. Bom, a partir de então foi reaberta a discussão específica sobre a erosão costeira junto ao Ministério Público Federal. Aquela que já havia sido arquivada em 2013 foi reaberta a partir desse relatório da UF, né? E o Ministério Público Federal atuou reunindo as partes envolvidas em uma sequência de reuniões com as instituições locais, né, especialistas no tema, até a criação de um grupo de trabalho que envolvia aí universidades, INEA, IBAMA, enfim, vários os órgãos municipais, né, a Secretaria de Patrimônio da União, para debater alguma solução conjunta para o problema. Então tem uma sequência de atas e fotos dessas reuniões
que aconteceram ao longo de todo o ano de 2018. Ainda em 2018, a UERJ entregou um relatório referente às intervenções junto à Foz do Rio Paraíba do Sul e apontou a possibilidade de contaminação por óleos e graxas no material dragado, né? Então, na área onde estava se pretendendo dragagem, encontrou-se aí resquícios, né, de óleos e graxas, material que poderia contaminar a praia caso essa dragagem, esses rejeitos da dragagem fossem depositados na praia, e indicou, né, estudos pormenorizados, sobretudo para a análise da qualidade desse material. Bom, já no ano de 2009, né, seguiram essas discussões junto ao Ministério Público Federal e a esse grupo de trabalho, e ficou acordada a realização de uma audiência pública, né, no município de São João da Barra, para debater a questão da erosão costeira e as propostas apresentadas para combater os seus impactos adversos. Até então, o engordamento de praia com a reconstrução do ecossistema de praia e duna, né, e a proposta do NPH. Foi também pontuada a necessidade de algum tipo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a UF, com vistas à elaboração de um estudo de viabilidade para essas intervenções, né? Então segue aí atas da reunião, onde a audiência ficou combinada, algumas fotos aí da audiência pública no município, junto com todos os representantes do legislativo e também do executivo municipal, né? E aí isso foi bem divulgado também na imprensa e virou um debate que todos os habitantes lá de São João da Barra tomaram conhecimento. Bom, ainda nesse contexto, uma reunião ampliada do Grupo de Trabalho do Ministério Público Federal, participaram representantes da Câmara Técnica do MPF em Brasília, né? Existe uma Câmara Técnica específica de meio ambiente, que é a 4ª Câmara Técnica. Discutiu-se também com outros pesquisadores, em amplo espectro, as soluções para a defesa do litoral, com exemplos e experiências bem e mal sucedidas adotadas no país, né? Houve também a apresentação de uma nova proposta pelo engenheiro Rogério Ribeiro. Nessa nova proposta, né, apresentada, seriam construídas 6 enrocamentos de pedras no formato de bermas geotécnicas, largos o suficiente para propiciar a balneabilidade, né, criação de praias, e proteger o engordamento de praia a ser também implementado. Então, segue aí no lado direito essa proposta. Então, essas estruturas aí são feitas de pedra, né, e elas seriam instaladas também ao longo de uma faixa de 2 km na orla de Atafona, com também engordamento de praia. Enfim, diante dessas 3 propostas, né, o que há de comum entre elas? Todas elas visam a recomposição natural com areias, né? Então, é mister que essa é uma estratégia que funciona, é uma estratégia que é adotada no mundo inteiro. Talvez hoje seja a principal intervenção, né, sobre efeitos de erosão costeira, né, seria o engordamento de praia, seja ele conciliado com a presença de estruturas, seja não conciliado com a presença de estruturas, né? Existem várias formas, vários formatos, vários mecanismos para se fazer isso. E no Brasil a gente teve o exemplo recente, também bastante divulgado, de Balneário Camboriú, que está nessa imagem aí de baixo, né? Onde foi feito esse tipo de intervenção, né? Outro exemplo relevante no Brasil é a Praia de Copacabana. É óbvio que em cada lugar existem características específicas, né? Volumes específicos de areia, tamanhos de grão de areia, né? E os custos também variam muito em razão, sobretudo, da distância entre a fonte de areias e o lugar onde se vai fazer a intervenção. São João da Barra tem uma vantagem, né? É um município que está numa planície costeira e a gente tem um rio bastante assoreado com sedimentos compatíveis. Então, a distância para a fonte de materiais para abastecer a praia, ela não seria de fato um problema. Bom, o que seguiu agora no ano de 2020, já para encerrar essa discussão, né? Todas essas propostas e essa discussão foi levada à Câmara Técnica e o Ministério Público Federal sugeriu aí um parecer, né, sobre todas essas propostas e sobre toda a discussão que foi feita desde 2008, né? Esse parecer técnico emitido aí no final do ano de 2020, né, conclui o seguinte, né? Ele faz uma análise de todas as propostas, né, e discussões, e diante do exposto
sugere-se considerar, no apontamento de uma alternativa mais adequada para o caso da Praia de Atafona, a elaboração de um EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, pois percebe-se que a problemática abarca uma complexidade de questões que não pode ser atendida por propostas que careçam de uma análise sistêmica de diferentes variáveis sociais, ambientais, econômicas e técnicas. O EVTEA vai apontar a viabilidade de execução da obra pretendida através do diagnóstico de abrangência do quadro da erosão e as possíveis soluções técnicas para o problema. Ou seja, na prática, propostas individuais, existe uma dificuldade comparativa entre elas, né? O ideal seria que a prefeitura ou algum outro órgão pudesse contratar um estudo de viabilidade que traz várias alternativas, traz um diagnóstico do problema, né, os seus impactos, as suas consequências e essas alternativas de execução partindo de uma mesma base comum, né? Nesse contexto, eu fui solicitado, né, a UF foi solicitada para montar uma proposta de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que foi apresentada aí novamente no mês de novembro de 2021, agora recentemente, tá? E até então, esse foi o último desdobramento da questão do debate, né, da discussão sobre intervenção frente à erosão costeira em Atafona. Bom, o que eu pessoalmente recomendo, né? Sempre compartilhar as discussões, as decisões e os investimentos. A questão da erosão costeira é complexa em Atafona, né? E ela envolve não só o município, que é o que sofre as principais consequências, mas ela também envolve o Estado e também envolve a União. Então, hoje existe um caminho bem interessante para se debater intervenções junto ao litoral, né? A orla ela é de domínio da União. E a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, que é o novo nome da SPU, que era a Secretaria de Patrimônio da União, ela tem uma metodologia chamada Projeto Orla, que ela visa reunir de forma participativa a sociedade civil organizada, a União, o Estado, no caso Rio de Janeiro, e os municípios, né, para resolver problemas junto ao litoral, né? Então, eu recomendo fortemente que as discussões sejam compartilhadas através de uma metodologia específica para que qualquer decisão que seja tomada frente ao problema de erosão costeira ou frente à escolha por uma das alternativas de contenção, ela seja uma decisão compartilhada. Bom, é isso. Muito obrigado. Segue aqui o site do meu grupo de pesquisa, onde vocês encontram mais informações sobre o tema e sobre diversos outros. Até mais.